Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Marco Rubio, meu amigo, que cancelou o visto de um monte de gente do governo brasileiro. Eu tô achando que vem mais punição aí, hein? A coisa vai escalar e dessa vez vai vir em cima do governo Lula. Olha só o que foi a ideia aqui. Ele falou que o Mais Médicos é um programa de escravidão. O que é verdade, o Mais Médicos é um programa de escravidão. Os médicos cubanos vinham para o Brasil pagava o salário para o médico, não, pagava para o governo cubano. Ué, que história é essa? O governo cubano não é dono do cara que é cubano, não tem esse negócio. O cara trabalhava aqui como um escravo, literalmente é isso. É um programa de escravização das pessoas, o Mais Médicos. É incrível como é que a esquerda, que adora gritar contra, trabalho análogo à escravidão porque a pessoa está dormindo numa cama ruim. Agora, quando é escravidão mesmo, quando a pessoa é obrigada a trabalhar e sem receber, e o governo controla aquela pessoa, aí não, ficou o pessoal do PT aqui quietinho, o pessoal do Ministério Público do Trabalho aqui quietinho, ninguém falou nada nessa coisa que é um absurdo enorme. E ó, isso é uma violação de direitos humanos, você sabe, né? Então isso cabe Magnitsky também nessa situação. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por o melhor sugestor de pautas desse canal, República Democrática do Bostil, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, saiu a notícia de que, olha só, o G1 pega leve com a parada. Ele fala aqui, o governo Trump cancela visto de secretário do Ministério da Saúde por relação com programas Mais Médicos. Marco Rubio, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, disse que o programa foi um golpe diplomático inconcebível, acusou as autoridades de Cuba de explorar médicos e privar seus cidadãos de cuidados médicos essenciais. A contratação de mais médicos cubanos pelo Mais Médicos aconteceu entre 2013 e 2018. E aqui, ó, o governo Cuba anunciou a revogação dos vistos americanos de Mozart, Júlio Tabosa Salles e Alberto Kleiman, mas tem mais coisa nisso daqui, tá? Porque olha só qual foi exatamente a mensagem do Marco Rubio aqui, ó. O Departamento de Estado também está tomando passos, está tomando ações para revogar vistos e impor restrições de vistos em vários oficiais do governo brasileiro e também da PAO. A PAO é a OPAS, é a Organização Pan-Americana de Saúde, que foi a organização que intermediou essa lambança, esse trabalho escravo absurdo que Cuba escravizou seu povo e mandou para o pessoal aqui para o Brasil e coisa e tal, que foram cúmplices do regime cubano de trabalho forçado, de exportação de trabalho forçado. Mais Médicos foi uma fraude diplomática inquestionável, um esquema de missões médicas, né? Aqui, ó, a Embaixada Americana traduziu aqui também, ou seja, falando a mesma coisa, só traduzido em português, a Embaixada do Brasil nos a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, né? Então repete isso daqui. Então repara que ele está falando, não é só esses dois oficiais do governo Lula, é todo mundo que estava envolvido com isso. A Dilma não vai mais ver o Mickey, né? Aqui, ó, aqui embaixo, o cara ainda quebrou o galho, que o rapaz botou aqui, ó, gabinete do ministro, como é que era, quem que eram os secretários e pessoas envolvidas aqui. Aí tem o nome de todo mundo aqui que era suplente, que trabalhou no Ministério da Saúde, todo mundo ligado ao governo Lula aqui, não vai mais poder ver o Mickey, né? E lembra, não ver o Mickey é o primeiro passo. Lembra como é que foi com o STF? O primeiro passo é cortar visto de um monte de gente. Segundo passo é Magnitsky, né? Eu não acredito que o Trump vai botar Magnitsky no Lula, por exemplo, mas pode escolher algumas pessoas da administração Lula e botar uns Magnitsky aleatório, já vai servir para o pessoal perceber o tamanho do problema. Trabalhar com um governo de um pinguço corrupto pode dar problema para você pessoalmente. É um governo que viola a liberdade de expressão, é um governo que viola direitos humanos, violou claramente os direitos humanos entre 2013 e 2018, nesse caso dos Mais Médicos. Isso não é nem questionado, isso é trabalho escravo. Os caras vinham para o Brasil, eram vigiados, vinha gente para vigiar eles aqui, feitores, para vigiar se os médicos não fugiam aqui no Brasil e coisa e tal. Uma coisa absurda. Ah, mas a OPAS aceitou, a OPAS falou que estava tudo bem. Porra, foda-se, só que significa que a OPAS está errada também. Não tem como dizer de outra forma esse negócio, né? Você sabe qual que é esse problema, né? O problema é que Cuba tem uma economia de merda, que não faz porra nenhuma, não consegue produzir nada, porque comunismo, né? Comunismo, você começa a ter as ineficiências na alocação de recursos, vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, daqui a pouco a sua economia não produz mais nada. Aí o Lula, querendo ajudar o Fidel Castro, né? O PT querendo ajudar o Fidel Castro, inventou esse negócio. Ah, mas a gente tem muito médico. Tem médico porque lá eles formam na faculdade um monte de gente que não sei nem se tem uma formação muito boa, mas assim, de qualquer forma ajuda. Não estou criticando os médicos cubanos, não. Muitos deles ajudaram muita gente aqui no Brasil, né?
Mas o absurdo é isso. Ah, vamos exportar médico. E beleza, poderia exportar médico. Mas o problema do governo Lula é como é que dá dinheiro para o governo de Cuba, né? Então inventaram esse esquema em que o governo brasileiro, né, para quem não lembra o que foi o Mais Médicos, o governo brasileiro contratava cada médico cubano, eu não lembro qual era o valor, mas eu acho que era alguma coisa em torno de 10 mil reais por mês, né? É um salário de médico, assim, é um salário até baixo para médico, né? Mas o governo brasileiro pagava para o governo cubano. E aí o governo cubano pagava para este médico aqui no Brasil menos de 2 mil reais por mês. Ou seja, isso é trabalho escravo, pô. O cara é o escravo do governo cubano que estava trabalhando aqui no Brasil. Isso é um absurdo. Vários desses médicos conseguiram, inclusive, entrar na justiça e conseguiram a liberdade aqui no Brasil. Tem muitos que ficaram, vocês sabem, né? Muitos que ficaram. Só que qual que é o problema? O que o governo cubano fazia? Primeiro, colocava pessoas para perseguir essas pessoas aqui no Brasil, para garantir que eles não fugissem, que eles continuassem, né, trabalhando nesse esquema. E segundo, ele ameaçava as famílias das pessoas lá em Cuba. Olha o absurdo que era isso. Se o médico cubano aqui no Brasil, né, decidisse romper com o governo cubano e ficar trabalhando aqui no Brasil e coisa e tal, e muitos fizeram isso, ele acabava perdendo, a família acabava sendo atingida lá em Cuba, né? Uma coisa absurda, um gesto horrível e que o Brasil foi cúmplice. O governo, na época era o governo Dilma, não era o governo Lula, a verdade seja dita. Mas muita gente da mesma administração da Dilma está também no governo Lula agora. Então eles vão pegar um monte de gente que está no governo Lula agora com essa restrição de visto, por enquanto, restrição de visto, né? O que deve ter sido a conversa do Eduardo Bolsonaro com o pessoal da Casa Branca, né? Eles falaram que, olha só, a coisa tá andando, no Congresso a gente conseguiu avançar, mas aí o governo entrou em cena e proibiu o Hugo Mota e o Alcolumbre de pautarem as pautas que a gente precisa lá no Congresso, aí bloqueou a coisa toda, então a gente tem que bater no governo agora. Já batemos no STF, vamos bater no governo agora. E qual que é a ideia de bater no governo? É isso, amigo, bota uns Magnitsky em algumas pessoas aleatoriamente, porque, de novo, eu tenho certeza que no STF o Alexandre de Moraes não vai voltar atrás. Ele vestiu a camisa, ele vai até o final. Mas as outras pessoas vão pensar, eu não sei se eu quero ir nesse buraco, não. A mesma coisa no governo Lula. Eu tenho certeza que o Lula não vai voltar atrás. Os caras ligados ao Lula, eles não vão voltar atrás. Mas a galera que está debaixo ali, a galera que está ali, né, que está trabalhando no governo, a Nízia Trindade, não sei o que lá, o pessoal que está debaixo do governo ali, mas que não tem muita coisa, muito a ganhar com esse governo Lula, vai começar a pensar, pô, eu estou sacrificando minha carreira, vou ficar impossibilitado de ir para os Estados Unidos e possivelmente tomar uma Magnitsky ou outra mais adiante por participação nesse governo que é um claro violador de direitos humanos, né? E só para complementar essa história toda, vocês sabem, o Rubio, ele é filho de cubanos, né? Os pais do Marco Rubio imigraram ilegalmente de Cuba para os Estados Unidos. Na verdade, eles migraram até antes da Revolução Cubana. Eles não imigraram fugindo do Fidel Castro. Mas a verdade é a seguinte, eles conhecem o problema cubano, né? Eles conhecem pessoas em Cuba, eles conhecem um monte de gente lá que sofreu nas mãos dos Castro. Eles têm muito conhecimento do que se passa em Cuba. E eu tenho certeza que o Marco Rubio não gosta do pessoal que é amigo de Cuba, do regime cubano, não do povo cubano. O povo cubano, todos nós somos amigos do povo cubano. A questão é o regime cubano que é o problema nesse caso, né? E o governo Lula, meu amigo, tá nessa festa aí. E olha que dá para puxar um monte de coisa, né? De onde saiu esse negócio dos mais médicos aqui, dá para puxar um monte de coisa de ligação do governo Lula com Cuba, com não sei o que lá. Ó, o pessoal da JBS aí. Ih, rapaz, o pessoal da JBS que tá exportando exportando energia para Venezuela ou comprando energia da Venezuela, fazendo aquele esquemão lá com Lula, que em última análise é um esquema para dar dinheiro para Venezuela. O pessoal deve estar ficando assustado. Ó, seu Wesley, pode se preparar que vai vir bomba por aí, hein? Muito bacana isso. Eles estão dizendo que foram só 2 pessoas, mas não foi não. Foi qualquer pessoa que trabalhou no programa Mais Médicos aqui no Brasil, que coordenou o programa Mais Médicos, todo mundo. E veja, não é a pessoa que está no governo atual não, é a pessoa que já saíram, que fizeram essa merda no passado e agora se aposentaram ou fizeram outra coisa, não vão poder mais ter visto americano e tá arriscado tomar um Magnitsky mais adiante aí, né? Eu tenho certeza que vai pintar alguns. Vamos ver.